Boa tarde. Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos a um webinar da Católica Porto Business School. É um prazer ter-vos neste contexto para este fim de tarde que antecede um fim de semana prolongado. Um fim de semana prolongado diferentes daqueles a que estamos habituados, mas também um webinar e um evento que organizamos neste âmbito do controle de gestão também muito diferente daquele que estamos habituados. E o título que nos reúne aqui hoje não podia ser mais sugestivo: o controle de gestão no contexto da crise Covid-19. É o primeiro webinar que estamos a realizar de controle de gestão e isto já é uma resposta um pouco à pergunta da adaptação do controle de gestão ao contexto da crise. Partilha de experiências do impacto nos processos de gestão, dos mecanismos, até que ponto é que se mantém, até que ponto é que se robusta, até que ponto é que merecem adaptação, na qual temos a felicidade de hoje contar com 3 convidados, qual agradecemos desde já a disponibilidade de terem aceito este desafio. Temos a Ana Rita Matos, da Empresa Nacional Casa da Moeda. Muito boa tarde. Diretora de Planeamento e Controle de Gestão. Muito obrigado. Temos o Fernando Almeida, da Corticeira Amorim, responsável de Controle de Gestão. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Luís. Boa tarde a todos. E temos o Miguel Garcia, Diretor de Planeamento e Controle de Gestão da NOS. Boa tarde, Miguel. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Temos também connosco, e a quem passo a palavra desde já, o professor Miguel Soares, que irá dar o kick-off para este evento. Nós vamos conduzir aqui uma conversa entre nós, com um conjunto de perguntas e respostas, e da qual solicitamos depois na parte final, e se quiserem ir participando, podendo haver algum espaço para alargar esta conversa através do Questions and Answers para aqueles que estão a assistir. Sem mais demoras, Miguel, por favor. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados por terem aceitado este desafio que a Católica lhes fez. Este webinar surgiu de uma conversa que eu e o Luís tivemos na sequência destes tempos turbulentos que estamos a viver, e é uma conversa que tivemos que resulta já de uma discussão de há muito tempo, porque nós já há muito tempo discutimos como é que nós fazemos processos de controle de gestão em ambientes muito incertos e dinâmicos. Provavelmente todos vocês e também as pessoas que estão aqui a assistir são confrontados com os processos normais de planeamento e controlo, muito formais, em que numa determinada altura do ano nós começamos a fazer revisão estratégica, definição de objetivos, definição de atividades, definição de planos de investimento e culmina tipicamente no final do ano com um orçamento para o ano seguinte. Esse é o processo tradicional que resulta de uma envolvente que as empresas vão analisando, e mesmo a reflexão que eu e o Luís fizemos é que mesmo em envolventes muito dinâmicas, logo à partida, provavelmente nunca ninguém pensou que ia ter uma envolvente tão dinâmica como a que nós estamos a viver. E a grande dúvida que surgiu é que como é que num contexto que de repente mudou completamente todo o nosso quadro mental que tínhamos sobre o que nos rodeia, sobre a envolvente e sobre o próprio funcionamento das organizações, como é que os processos de controle de gestão se estariam a adaptar face a uma realidade que não tem nada a ver com a que nós prevíamos que acontecesse neste ano.
E a grande dúvida é, e por isso é que resolvemos fazer esta discussão aberta, é tentar entender como é que nestes 3 casos e nas outras empresas, como é que elas estão a adaptar a este processo que provavelmente nunca ninguém viveu desta forma e como é que de repente nós não temos os quadros mentais de planeamento que tínhamos e de horizontes temporais que tínhamos. Tipicamente pensámos num ano e depois começámos a fazer todos os meses análise de desempenho, análise de atividade, análise de desvios, correções de ações, mas neste momento esse quadro mental eu julgo que desapareceu em todos os casos porque a envolvente mudou substancialmente e mudou de forma drástica. E a primeira questão que eu gostava de colocar, logo para abrirmos a discussão, é como é que estes processos que estavam estabelecidos, olhamos para o desvio do orçamento, para os planos de atividades, para o cumprimento de objetivos, para as reuniões de discussão e análise de atividade, costumamos fazer todos os meses, como é que de repente, na situação que estamos hoje e que tem algumas semanas, como é que os processos de controle de gestão se adaptaram? Como é que nos vossos casos, para os nossos convidados, sentiram-nos organizações que de repente todo aquele formalismo que nós tínhamos, provavelmente estabelecido, desapareceu ou estará posto em causa. E era esse o primeiro desafio que eu lançava para lançar a discussão. Como é que esses processos se alteraram? Eu se calhar começava pela Ana Rita, como é que na Casa da Moeda ela sentiu que o plano de atividades e orçamento que foi preparado no final do ano, provavelmente, e fechado com todos os gestores, de repente, quando começámos a ver se ele está a correr bem ou está a correr mal, a nossa realidade à volta mudou substancialmente e as operações também mudaram. Como é que isso impactou no vosso caso específico? Bem, há uma questão de fundo que mencionas, que é a questão de processo, que não há uma alteração de processos. O que há aqui é uma alteração da dinâmica desses mesmos processos. Ou seja, na Casa da Moeda o que aconteceu é que de repente tivemos de ter muita agilidade para fazer cenários, dar respostas quase instantâneas com os mesmos sistemas, não é? Para fazer acontecer e ter um cenário que nos permita efetivamente estimar e tomar decisões que ajudem a manter a estratégia que está definida, com objetivos efetivamente revistos, mas mantendo os nossos objetivos estratégicos. Pronto. A grande nuance aqui na Casa da Moeda, há aqui a questão do teletrabalho, que é uma nova dinâmica, né? E que efetivamente agora aparece, mas tudo aconteceu muito bem e curiosamente, estava até no outro dia a discutir esta questão do teletrabalho. O que eu acho que é a chave de sucesso de ter corrido tudo muito bem e conseguimos dar resposta, é que há aqui um propósito de todos de tentar recuperar o máximo desta pandemia o mais rápido possível. E, portanto, o controle de gestão com os seus processos, com as suas pessoas, com maior velocidade de resposta, maior agilidade, todos embrenhados, todos os gestores com compreensão que temos todos que responder rapidamente. De forma rápida fizemos cenários e de forma rápida fizemos uma revisão do nosso orçamento. Portanto, penso que é um bocadinho o que posso traduzir aqui neste momento. Muito bem. Então, o que estás a tentar transmitir é que os processos de controle de gestão, a base dos mesmos, se mantiveram, aceleraram, foi a sua atualização e o modo como olhamos para as coisas, certo? Os processos mantêm-se, sim. Há uma questão também de tempestividade, né? Há muitas decisões a serem tomadas em tempos muito curtos e que efetivamente nós temos que estar em cima e a acompanhar para os colocarem, transformar em números e estimativas e temos que ter essa agilidade toda, não é? As ferramentas também se mantiveram. Agora, é claro que gostaríamos de ter ferramentas que nos dessem informação mais instantânea. Temos agora uma dimensão Covid, carrega na tecla dimensão Covid e sai, não acontece, não é? E, portanto, certo. Todos nós, na organização, tivemos que ter muita articulação para conseguirmos, então, ter os vários cenários e depois uma decisão sobre os mesmos. Miguel. Sim, posso complementar um bocadinho e dar aqui a visão, dar a visão de nós. Do nosso lado foi um bocadinho um processo similar ao que a Ana estava a referir. Com a nota, eu partilhava aqui uma coisa que é, a nós foi uma das primeiras empresas a avançar para o teletrabalho de forma massiva. Ainda eu me lembro, acho que
Nós começámos a dia 16 de março, mais de 90% da empresa estava em teletrabalho, ainda antes da declaração de estado de emergência, e eu lembro-me, acho que foi no dia 16, ou se calhar ainda no fim de semana antes, eu lembro-me de estar a pensar sobre o tema do orçamento e a falar com a Comissão Executiva, e a primeira coisa que dissemos é: o orçamento já foi. De forma crua, o orçamento já foi. O orçamento já foi, e deixem-me só clarificar aqui o que é que eu digo desta forma assim, ou seja, nós também temos um modelo tradicional, de, como a maioria das empresas, de no trimestre do ano, entre o terceiro e o último trimestre do ano, fazer o orçamento para o ano seguinte. Mas o orçamento para o ano seguinte é uma ferramenta que só é relevante para a organização se ela for capaz de ajudar a concretizar aquilo que nós achamos que são os objetivos definidos para a organização no curto prazo. No curto prazo definido aqui para um horizonte temporal de um ano. A partir do momento em que essa visão de curto prazo, os objetivos têm que ser definidos em função de algo que de forma material ou de forma disruptiva, seja de forma exógena ou endógena à própria organização, muda, o orçamento deixa de fazer sentido. Pronto. E é neste contexto que ele deixa de ser uma ferramenta útil para a gestão da organização, porque o orçamento é uma ferramenta útil na medida em que é um suporte relevante para a tomada de decisão. Quando deixa de ser um instrumento relevante para a tomada de decisão, acho que deixa cair em uso. E nesse sentido, o primeiro exercício, e nós com esse desafio também de estarmos todos em teletrabalho, no caso da minha equipa, nós estamos todos em teletrabalho, mas o exercício que fizemos foi logo a partir desse 16 de março, tal como a Ana estava a referir para a Casa da Moeda, foi ter uma melhor estimativa do que é que realmente pode ser o ano 2020 para a organização como um todo. Mas quando começamos a fazer um exercício destes, a primeira interrogação que nos pomos é, neste contexto de incerteza, alguém sabe o que é que vai ser os próximos meses? Como é que vai ser daqui a 3 meses, 6 meses, 9 meses? Então como é que se faz um forecast nesse contexto de incerteza? Nós, a metodologia que adotámos foi cenarizámos cerca de 3 cenários, e em função do maior impacto ou menor impacto, durante mais tempo ou menos tempo, e foi sobre esses cenários que trabalhámos um conjunto de forecasts para depois conseguirmos ter uma visão daquilo que poderá ser o todo para a organização. Dito isto, o orçamento é uma ferramenta que a partir de agora está lá, mas não é aquele que vai ser o nosso ferramenta essencial para acompanharmos daqui para a frente, porque deixa de ter essa utilização primordial. Se calhar depois posso falar um bocadinho sobre o segmento de atividade, mas se calhar para não ocupar demasiado, não sei, Miguel, se queres passar ao Fernando, e depois eu posso continuar a seguir, se quiseres. Sim, eu gostava de ouvir um bocadinho o Fernando, porque o Fernando na Corticeira há uma característica especial, que é o orçamento, provavelmente já não é há algum tempo elemento central destes processos, e é um caso especial porque já não estavam com essa lógica. E eu gostava de ouvir do Fernando como é que isso, no contexto da Corticeira, neste contexto muito especial, como é que aconteceu. Ok. Primeiro de tudo, queria agradecer o vosso convite, como é óbvio, não é? É estranho estar a falar para 162 pessoas e não as ver, não é? Ou seja, nem sei se as 162 pessoas cabiam no auditório grande da Católica ou não é? E certamente que cada um de vocês, cada um dos 162, está em diferentes circunstâncias, tem diferentes motivações para estar neste webinar e diferentes preocupações, não é? Espero que claramente que todas as pessoas e todas as organizações consigam ultrapassar este difícil período, seja individualmente. O Miguel já referiu a incerteza e imprevisibilidade, mas é natural que isto vá continuar e, portanto, significa que estes novos tempos não são tempos que vão acabar daqui a 2 ou 3 dias. Portanto, esta incerteza, esta imprevisibilidade, que são tão adversos, digamos, dos sistemas de controle, não é? Os sistemas de controle gostam de previsibilidade e de segurança. No caso da Corsair Amorim, eu acho que ainda é um bocado cedo para falarmos de alterações relevantes aos processos, às práticas, aos instrumentos de controle que estão na Corsair Amorim. Houve uma primeira preocupação que nós tivemos, praticamente, como o Miguel referiu, todas as funções que podiam estar em teletrabalho praticamente desde 15, 14 de março, que estão até esta altura. Está-se a pensar em começar gradualmente a retomar, digamos, a reentrada das pessoas. Acho que, principalmente, eu diria por um motivo, não é?
Eu acho que não é fácil para a maior parte das pessoas estar, porque já são 7 semanas confinadas a casa, não é? Portanto, eu acho que aqui há uma preocupação também de tentar gradualmente regressar à normalidade. E, portanto, essa foi a primeira preocupação. Até hoje, e portanto estamos a falar início de abril, e não significa que aonde não chegue, a Corsia Amorim não teve até hoje grandes alterações face àquilo que é a atividade de 2019. Daqui a 3 semanas, ou 2 semanas, ou não sei o quê, os resultados serão tornados públicos, mas é natural que, à medida que o tempo passa e com as cadeias de abastecimento a ficarem cada vez mais esfrangalhadas, é natural que alguma coisa vá chegar até aqui. E, portanto, nesta altura, os ajustamentos estão a ser de menor monta, não é? Não estão a ser muito de menor monta. É natural que nós vamos ter aqui um grande up and down na procura, que vai levar aqui um start and stop das operações de cada área. Caso esta incerteza não se dilua, e não me parece que não será o caso. E, portanto, eu acho que um dos grandes desafios de todas as organizações, como o Miguel referia há bocado, é antecipar, ou seja, a questão dos cenários é sempre um tema, não é? Mas adicionalmente a esta questão dos cenários, há a credibilidade dos próprios cenários, não é? E, portanto, nós poderíamos andar aqui numa iteração que nunca mais estaríamos, não é? Ou seja, se nós formos guardando as previsões de crescimento, ou neste caso, da dimensão da recessão no futuro, nós se as guardarmos, se calhar daqui a 6 meses vamos comparar e vamos ver que, feitas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Comissão Europeia, etc., ninguém na realidade sabe como está. E, portanto, acho que a grande preocupação que nós temos hoje, e uma das grandes vantagens que nós temos, é a nossa presença internacional. Ou seja, o facto de nós estarmos em praticamente todos os países relevantes no mundo, dá-nos uma capacidade e uma visibilidade daquilo que está a acontecer no mercado, que nos permite, de alguma forma, fazer essa retroação até às unidades industriais. E eu acho que essa é uma vantagem bastante grande que nós temos. Sobre a questão do orçamento e do controle orçamental, acho que eu vivi uma experiência semelhante em 2008, não é? Para quem estava, a maior parte de nós estava em 2008, esta experiência existiu de uma forma um bocadinho diferente em 2018. Portanto, a grande crise, ou a crise de 2008, levou a que, nessa altura, definitivamente, e acho que esse foi o empurrão definitivo, que realmente, como o Miguel dizia, nós em janeiro e em fevereiro já estávamos a dizer orçamento para quê, não é? E a partir daí iniciamos, não foi a partir daí, já vinha um bocado atrás, mas aí, a partir daí realmente iniciamos um processo de abandono, claro, do orçamento enquanto instrumento relevante de gestão no dia-a-dia. Isso levava-nos a uma sessão quase exclusiva para esse tema. Portanto, para nós, eu acho que todos os meus colegas que devem estar a agradecer-me o facto de não terem estado durante 3 ou 4 meses a fazer um orçamento para passar 2 meses dizer epá, isto agora é para deitar para o lixo. Sim, mas acredito que seja realmente isso que está a acontecer a todas as organizações que estão a viver com orçamentos. Eu separaria aqui orçamentos de planeamento. Planear é uma atividade extremamente importante. Planear permite que consigamos olhar para aquilo que está por fora e consigamos agir sobre aquilo que está sob o nosso controle e, portanto, planear é fundamentalmente agir. Não é? E agir é que é, digamos, a palavra certa, juntamente com planear, não tanto orçamentar. Claro que os recursos são importantes e, portanto, para nós, a lógica anda sempre à volta de metas, ações e recursos para atingir esses objetivos e não, nós não usamos o orçamento para identificar essas metas, mas isso levava-nos a outra discussão. Portanto, para nós, so far, não há grandes alterações em tudo aquilo que temos feito, mas depois podemos desenvolver um ou outro ponto que eu acho que o curto prazo é diferente, digamos, o mindset é diferente e poderemos desenvolver um bocadinho depois isso à frente. Eu pegava precisamente nesta deixa do Fernando para introduzir a pergunta seguinte, e que tem a ver com isto, que é o planeamento. Neste contexto de incerteza e aquilo que fomos ouvindo a Ana, o Miguel e também o Fernando, não se nota uma alteração substancial das ferramentas, ou se acelera o ciclo, como a Ana disse, ou se cenariza, como o Miguel acabou de referir, ou se aproveita também uma prática como o Fernando partilhou. Mas toda esta incerteza gera também uma pressão enorme sobre aquilo que é
a primeira etapa de um ciclo normal de controle de gestão, que é o planeamento. Para onde é que queremos ir? Qual é a nossa orientação? E esta incerteza é mais forte quando a atual crise gera uma ansiedade das pessoas nas empresas, mas uma ansiedade mais vasta ao nível de todos os stakeholders, no sentido de conhecer qual é a orientação da organização. E essa orientação, que habitualmente é dada por um conjunto de ferramentas, seja o orçamento, seja outra, neste momento existe também uma preocupação que essa orientação possa ser comunicada e comunicada, talvez, especulo, a um ritmo diferente e pergunto se é uma forma diferente. E daqui a pergunta, e agora, pedindo desculpa à Ana, começaríamos pelo Miguel, e daqui a pergunta, qual é o papel que o controle de gestão hoje tem, se é que tem um papel diferente daquilo que é o normal, nesta orientação, mas focada naquilo que é a comunicação interna dentro das organizações. Há uma preocupação em relação ao futuro, se o controle de gestão, neste contexto, sofreu alguma alteração por forma a atuar junto dessa comunicação interna. Miguel. Bom, ok. Então, deixa-me só, Luís, responder aqui isso com duas variantes. Uma é a lógica mais do curto prazo, do imediato, e a lógica mais do médio prazo e do que é que vai ser o futuro mais de ir para a frente. O planeamento e controle, hoje em dia, na nós, não está envolvido diretamente na definição da estratégia. O pelour da estratégia, no caso da nós, é um pelour que depende diretamente do Presidente da Comissão Executiva, e depois há uma direção de estratégia e desenvolvimento de negócio que endereça essa parte da estratégia, da reflexão, e o planeamento e controle é o elemento que faz a ligação entre essa direção e as diferentes áreas e a concretização do ponto de vista financeiro daquilo que é a estratégia definida pela Comissão Executiva e coordenada por essa área. Por isso eu diria duas coisas. No curto prazo, naquilo que estamos a definir o orçamento, seja o forecast, o apoio ao plano e a atividade do planeamento e controle é central na medida em que olhamos para os próximos meses, permite tomar decisões de curto prazo, como há pouco estava a dizer, que são relevantes para a empresa decidir neste contexto, em função dos cenários que estamos aqui a definir. Olha, será que a empresa deve continuar a investir numa determinada área ou não, num negócio que eventualmente num cenário pós-Covid pode não ter a mesma rentabilidade que tinha num cenário pré-Covid ou não? Deverá a empresa ou não fazer um conjunto de investimentos numa altura em que poderá haver uma recessão e adiar parte desses investimentos ou não? Essa relevância do curto prazo é relevante para isso. E é relevante depois sermos capazes de devidamente passar a mensagem às pessoas do que é que resulta daí. E aí o planeamento e controle tem uma posição relevante nessa derivada. Naquilo que é a visão mais para lá do curto prazo, do médio prazo, obviamente que à data de hoje a nós já está a repensar ou está a fazer uma reflexão do que é que pode ser o futuro pós-Covid, porque necessariamente com esta situação hão de aparecer tanto coisas, oportunidades como ameaças que decorrem da situação que estamos a conviver. E essa reflexão, em que medida é que impacta a visão estratégica que a organização tem e que até tinha sido recentemente validada, está em cima da mesa e está a ser construída e discutida com um conjunto de áreas, mas o planeamento e controle, no caso concreto, não está envolvido. Provavelmente vai ser envolvido, mais uma vez, na concretização financeira depois do que resultar dessa reflexão financeira, dessa reflexão estratégica. Desculpa. Diria que é mais ou menos isto. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, que é, vocês já estão a pôr em causa a estratégia que estava definida, pelo que eu entendo, estão a repensar se faz sentido manter algumas linhas que estavam já anteriormente definidas. Logo, isso é um tema que já surgiu para há 4 ou 5 semanas, logo na primeira ou na segunda semana já foi logo criada uma equipa no sentido em pensar no que é uma reflexão sobre a visão estratégica, se faz sentido ou não, e onde é que tem que ser corrigido, onde é que tem que ser, como eu estava a dizer, onde é que
que tipo de oportunidades é que podemos endereçar ou ameaças que vêm aí que nos possam obrigar a ter um novo caminho para alcançar a estratégia antes definida, que tem que ser refinada em determinados pontos, obviamente. E o vosso papel, neste caso, controle de gestão, está muito em construir esses cenários, é conseguir compilar informação e tentar perceber. Certo, é mais no meio e no final do processo, ou seja, a reflexão é feita diretamente pela área que eu estava a dizer, coordenada por áreas de direção de estratégia. O planeamento e controle, depois de mais ou menos essa reflexão, ter um caminho, o que ajuda é na valorização, na estimativa, na coordenação com a organização toda de como é que essa estratégia pode ser concretizada, peço desculpa, em valores operacionais e financeiros, e ver se esses valores operacionais e financeiros nos levam no caminho que nós queríamos chegar ou não. Porque às vezes pode-se definir uma estratégia, mas é preciso pôr essa estratégia, tentar projetar isso no papel se isso faz sentido ou não. Pode haver alturas em que não chega, e às vezes isto é um processo iterativo, e nesse processo iterativo o planeamento de controle está envolvido, não, por aqui pode não chegar, vamos lá pensar de outra forma e com constante interação até chegarmos ao caminho que achamos o relevante para a organização comum. A corticeira é conhecida, quem a estuda, por ter um sistema maduro de alinhamento de uma orientação. Dentro daquilo que estamos aqui a partilhar experiências neste momento, quando a orientação fica neste contexto de incerteza, o que é que as pessoas na corticeira hoje buscam ou procuram no controle de gestão que lhes possa clarificar uma orientação? O que é que o controle de gestão pode fazer ou está a fazer nesse sentido? Eu só pegava um bocadinho na tua pergunta e voltava um pouco portanto, a nossa realidade hoje, ao não ser muito diferente daquilo que se esperava, não é? Ou seja, pelo menos não muito diferente do que o ano passado. E há sempre aqui um tema que se fala, que sempre que falamos de sistemas de controle de gestão, ou instrumentos, ou modelos, seja o que for, nós falamos sempre da especificidade de cada organização e, portanto, eu acho que para as 160 pessoas que nos estão a ouvir, cada uma delas, como disse há bocado, tem uma situação muito concreta, não é? E, portanto, é muito importante que se consiga separar aquilo que é útil para uma organização, pode ser totalmente desadequado para uma organização. Eu dava há uns anos o exemplo, por exemplo, a Corticeira Amorim nunca teve, acho eu, nunca vi, um mapa de tesouraria. Para outras organizações, nesta altura, sem mapas de tesouraria, as pessoas morrem, entre aspas, não é? Portanto, os instrumentos são, costumo dizer como aos médicos, é para usar consoante o nível de doença que cada um tem, não é? Há uma alteração, digamos, significativa num foco mais no curto prazo, naquilo que era de antes, e acho que a maior parte das organizações tinha esse foco, uma mudança do foco da conta de resultados para o balanço, não é? Temos sentido que realmente cada vez mais o foco nas rubricas de necessidade de fundo de maneio, portanto nós produzimos, nós temos clientes, nós temos fornecedores, nós temos essas coisas todas, não é? Portanto, cada vez mais, seja na parte financeira, seja naquilo que se pode dizer continuidade de negócio, ou seja, é importante para nós que dentro destas três componentes de fornecedores, de clientes e de estoques, consigamos avaliar até que ponto é que os clientes estão e vão continuar a estar e não compram hoje e depois nunca mais pagam, não é? E, portanto, uma das preocupações que temos é vender para depois cobrar, não é? Portanto, essa é uma preocupação que temos que ter muito, muito perto. E depois a mesma coisa, ou seja, as cadeias de fornecimento do momento de questão, também temos que ter algum cuidado para que os estoques, não nos enganemos a produzir para estoques que depois não vão ser vendidos. E depois há uma terceira componente que tem a ver com a questão dos investimentos, como o Miguel já referiu, realmente a análise de investimentos é mais cautelosa do que seria numa época de mais certeza, não é? Portanto, há mais incerteza naquilo que devemos fazer em termos de investimentos, alocar recursos financeiros. Acho que não é novidade nenhuma, uma vez que foi referido anteontem, se não me engano, quando o presidente da Corticeira Amorim teve com o presidente Marcelo, que a Corticeira Amorim iria ponderar até ao final de junho, durante junho, a questão da distribuição de dividendos. Portanto, essa é outra evidência de que, na realidade, hoje em dia, a questão do caixa é realmente rei, não é? É uma expressão que se usa normalmente. Mas, para além disso, há aqui um tema que é relevante, que é também a questão do futuro ser incerto. Ou seja, eu acho que há aqui uma componente de controle de gestão, pelo menos numa área industrial, numa empresa industrial ou comercial,
como a Coursera Amorim, que é, há muita informação não financeira, encomendas de clientes, monitorização da capacidade de abastecimento, a utilização dos níveis de produção que existem hoje em dia nas diversas fábricas, e portanto não há grandes alterações das práticas, mas há fundamentalmente o foco. O foco é diferente. Enquanto o foco de antes era muito de margens, de evolução das vendas, etc, etc, hoje o foco anda muito à volta também da questão dos resultados. Nós hoje ainda não abandonamos as metas que tínhamos para 2019, hoje à data de hoje, não significa que daqui 2, 3, 4 meses essas metas não se possam transformar de uma forma significativa. A única ideia que, digamos, que pode parar, nós temos um sistema que de 3 em 3 anos fazemos uma revisão, uma atualização, depende da palavra, da estratégia de cada uma das unidades de negócio. É natural que, digamos, aquilo que iria acontecer durante este ano para o próximo triênio, que seja, entre aspas, adiada um ano, ou seja, que eu acho que hoje é difícil que as pessoas embarquem, digamos, numa atividade de planeamento, pelo menos a algum horizonte, quando o planeamento a curto prazo, quando a incerteza e imprevisibilidade de curto prazo é enorme. Portanto, eu acho que teria sempre uma grande dificuldade dentro da organização em, digamos, vender esta atividade como sendo uma atividade muito relevante para aquilo que é a organização no futuro. E, portanto, eu acho que nós continuaremos a acompanhar, como eu já referi há bocado, fruto da visibilidade que nós temos em termos internacionais, de todos os mercados, qual é o comportamento de cada um dos mercados, iremos ajustar isso, mas eu acho que estaremos durante os próximos meses muito mais virado para o curto prazo, muito mais virado para uma lógica de balanço do que propriamente numa lógica de otimização dos resultados. Muito obrigado. Ana, e no caso da Casa da Moeda? Bem, no caso da Casa da Moeda, e ouvindo aqui os meus colegas, revejo muito em termos de estrutura e modelo, o modelo da nós que o Miguel partilhou, portanto não vou repetir, mas tendo aqui, e eu aqui também desafiava um bocadinho o Fernando e o Miguel, porque além deste tema de termos a informação mais a miúdo, até porque essa incerteza tem que ser alimentada e nós temos que estar a cenarizar e estar a fazer estas análises constantemente, houve um tema tocado que é a questão do caixa e dos investimentos, que é esta decisão de nós nos ajustarmos de forma a otimizar esse bem, se é esse o caminho ou se o caminho deve ser investir até para ter uma recuperação mais rápida ou não. Portanto, isto depois tem muito a ver com as particularidades do negócio que ambos falaram, tem a ver com a estratégia que as empresas tenham, e efetivamente é um tema que temos em cima da mesa. É curiosa esta análise que o Fernando partilhou de ter as metas, as ações e os recursos. Nós acabamos por ter também, apesar de materializar num orçamento, acabamos por ter nas figuras. Pois há aqui aquela questão de termos o forecast mensal e de começar a introduzir aqui mais frequente, sempre para a aflição, para a tomada de decisão, não é? Também achei muito importante e queria ressaltar aqui o tema do Miguel Garcia, que é, ao fazermos este trabalho, nós também vamos identificando oportunidades, ou novas oportunidades, até para esse alinhamento estratégico. Eu queria pegar um bocadinho naquilo, Luís, que falaste, que era a questão do papel do controle de gestão como comunicador interno. Sim. Não só na elaboração dos tais documentos que fizemos mais formais, como também na articulação interna, nós estamos sempre a fazer comunicação interna, nem que seja quando questionamos, quando estamos a analisar. Portanto, esse alinhamento, o papel do controle de gestão atualmente é muito grande e tem uma responsabilidade muito grande nessa articulação interna, ao ponto que, por exemplo, neste período de incertezas, é curioso ver os nossos colegas serem eles também a virem ter com o controle de gestão e a fazerem controle de gestão. Portanto, estas incertezas também fez com que houvesse aqui um novo baralhar das cartas e aqui uma postura diferente de todos nós. Mas, em grande suma, era um bocadinho isto que queria acrescentar aos meus colegas, porque do resto eles já mencionaram o que também são os temas da IMCM em termos de trabalho e preocupações. Ana, e duas coisas que disseste que me parecem relevantes discutir um bocadinho mais. Uma é como é que nós recolhemos, como é que asseguramos que a informação, que neste caso externa, que é dinâmica,
está a ser sistematizada. Eu com o Luís já discutimos muitas vezes que esta análise da envolvente externa, que no fundo é uma questão de gestão de risco competitivo, de gestão de risco operacional, como é que o controle de gestão pode ter um papel mais importante, e a nossa opinião é que sim, que também faz parte dos processos de controle de gestão, analisar e ajudar a analisar a envolvente e a envolvente externa. Eu tenho alguma curiosidade porque na Casa da Moeda a envolvente em algumas situações é particular, porque depende de tutelas e de pedidos de tutela e, portanto, não é só mercado puro e como é que tenho alguma curiosidade também para ver como é que é a vossa articulação com entidades que tipicamente também têm processos muito formalizados e como é que isso também está a acontecer, como é que eles também estão a mudar, porque imagino que, por exemplo, na produção de moeda, que é uma das funções, o próprio Banco de Portugal esteja a mudar, esteja a pôr em causa os planos que tinha e que vos tinha transmitido, que serviram de base ao vosso plano anual. Então, por um lado era isso, como é que há essa interação com a informação externa e como é que ela está a chegar. E depois um tema interessante, também acho que valia a pena discutirmos um bocadinho mais, pelo que estamos a ouvir, parece que o controle de gestão acaba por estar a assumir um papel mais relevante neste contexto, aparentemente, do que nos processos normais de análise de atividade muito formais, mensais e sistemáticas, e ele está a assumir um papel mais de nó de ligação, como é expectável que seja e que nós sempre defendemos. Sim. Bem, atenção, nós mantemos os formalismos que temos, mas efetivamente neste momento não há tempo para formalismos, não é? O que eu queria um bocadinho transmitir, e voltando um bocadinho atrás à tua pergunta sobre a sistematização da informação recebida, nós na Casa da Moeda foi nomeada uma pessoa, em concreto, que está a fazer a articulação interna com todos, e também connosco, para a recolha, sistematização dessa informação, estamos todos nessa base de informação, também todos demos inputs, porque depois há várias visões e há várias competências e responsabilidades dentro da organização, então todas concentradas numa única fonte de controle neste momento. Pronto. E cada uma dessas informações estão sistematizadas efetivamente e estão a ser monitorizadas e controladas. O planeamento e controle de gestão também tem aqui um papel de fazer parte, além de dar informações, de também receber informações e de trabalhar também com outras áreas no tipo conforme seja o tipo de desafio que temos. Como conheces, a Casa da Moeda tem várias atividades muito específicas e, portanto, há aqui muitas articulações externas, não só com os nossos reguladores, se quisermos, nossos stakeholders externos, mas também com alguns clientes. E, efetivamente, há clientes que têm tido determinados comportamentos e outros, e nós temos estado a acomodar e a concentrar também essa informação. Portanto, não há, apesar dessa entidade que foi definida, que é uma área que é uma pessoa em concreto, de uma direção que também tem competências na área de controle de gestão, que é a área de investimentos, estar a fazer esse trabalho, há aqui uma preocupação que é, a fonte não tem que estar também só centrada, né? Pode estar dispersa, desde que todos tenhamos a mesma informação. Há uma parte dela realmente importante, está sistematizada, que tem que ser controlada e tem que ser tomadas decisões, até porque a panóplia de informação externa, algumas vão se sobrepondo e vão alterando as anteriores e é preciso andar aqui a fazer um bocadinho um puzzle destas informações. E isso está montado, está estruturado, está formalizado e é acompanhado. E com isto, não sei se respondi a todas as tuas perguntas ou... O que é que o Fernando e o Miguel sentem neste aspecto? Isto é, esta capacidade de recolher, ler a envolvente e o papel de controle de gestão como um nó de ligação entre todos, não é? Que é um papel, no caso do Fernando eu já sei que ele já entende que é esse, que é um papel central no puzzle de gestão. Não sei se na nós, vocês também estão nesses processos, não é? Posso partilhar aqui um bocadinho a visão a nós. Tudo o que seja estes exercícios de visões de mais de curto prazo ou médio prazo, como há bocado estamos a falar, e também pela elaboração de business plans, ou visão mais de 3 ou 5 anos, que o Fernando há bocado estava a referir, e que no contexto, nos últimos anos, sempre cada vez é mais difícil fazer isso no horizonte de 3 a 5 anos, porque é envolvente tanto interna como externa, sobretudo, muda muito, e mais agora neste contexto pós-Covid, qualquer plano de negócio esteja feito há 5 anos, agora em 2 ou 3 meses, se calhar já perdeu toda
ou grande parte da sua credibilidade, do seu rigor. No caso concreto de nós, a envolvente externa não é assim tão relevante como provavelmente na corticeira a mim ou no tema da Casa da Moeda, na medida em que é sobretudo o contexto macroeconómico que é o relevante para sermos capazes de perceber a evolução do que é que pode ser o futuro de nós. É um setor um bocadinho assim, mais ou menos resiliente, assim, impactado não totalmente pelo contexto macroeconómico. Eu diria só outra nota adicional que é relevante sim, sermos capazes de perceber, mas isso tem a ver com qualquer de nós, sermos capazes de ver como é que evoluímos em termos de competitivos face à nossa concorrência no passado e como é que perspectivamos o nosso futuro. Grande parte dessa informação, planeamento e controle, se centraliza, mas muita informação mais detalhada depois também é muitas das áreas operacionais que a acompanham e depois o planeamento e controle o que faz muitas vezes é esse papel que estava a dizer, Miguel, e que a Ana estava a dizer, procurar centralizar a informação e garantir que todos, sobretudo, e eu acho que é aquilo que eu digo sempre que é o mais essencial, é garantir que todos têm a mesma visão e a mesma informação, porque muitas vezes provavelmente todos têm essa necessidade ou essa dificuldade. Quando temos muitas pessoas a buscarem informação, seja externamente ou internamente, a probabilidade de terem dados ou a buscarem fontes de informação diferentes é muito grande. E nós o que sentimos no planeamento e controle na nós é que, para nós garantirmos isso, não só, e aqui agora punha a tónica também muitas vezes da informação interna, não só na externa, no planeamento e controle é muito importante que internamente nós sejamos capazes de ser o elemento central que centraliza toda a informação, tanto a externa como a interna, porque só assim é que somos capazes de garantir que todos aqueles que estão a fazer os seus planos têm a mesma informação e ela é coerente entre todos. É sobretudo essa preocupação e só para rematar o tema, o planeamento e controle, como nós costumamos dizer e na equipa, é o único elemento oficial da organização para tudo o que seja informação financeira / operacional e todos os inputs que sejam necessários têm que vir centralizados do planeamento e controle. É engraçado que a literatura chama isso one truth, só pode haver uma verdade nas organizações e em contextos tão dinâmicos como este, então a probabilidade de não ser só uma verdade e começar a aparecer muitas aumenta, porque é complicado, sim. É complicado. Muitas vezes eu digo isso, quando há números diferentes, e às vezes, no nosso caso, às vezes temos esse problema, alguns números operacionais, se há números diferentes, o que é válido é sempre o do planeamento e controle. É uma boa regra. Eu acho que aquilo que tentamos acho que todos estamos de acordo que uma perspectiva que temos hoje, se calhar daqui a uma semana não é exatamente a mesma, daqui a 2 a mesma coisa, 3 a mesma coisa, não é? Portanto, temos que fazer aqui um equilíbrio entre ter alguma coisa, pedir muito ou não ter nada, não é? Portanto, o andar à procura da verdade ou da segurança naquilo que pode ser, o que vai acontecer no futuro é sempre questionável, não é? Isto, nas últimas semanas, digamos, levou-me aqui um pouco a uma reflexão eu acho que realmente, de um ponto de vista financeiro, todas as organizações vão sofrer muito, umas mais, outras menos, umas assim, mas, digamos, esta questão das pessoas, que é um tema antigo, esta questão das organizações estarem mais viradas, digamos, para a parte financeira, ou seja, seguir aquilo que é a teoria do acionista, não é? Eu acho que isso é uma coisa que o controle de gestão tem que começar, os sistemas de controle de gestão, portanto aqui não estou a falar de departamento de controle de gestão, mas os sistemas de controle de gestão têm que a médio prazo começar a tentar equilibrar estas prioridades, ou seja, eu acho que no curto prazo, e acho que todas as organizações estão a sentir isso, há aqui outras motivações que as organizações têm para além daquela questão de produzir um resultado, produzir um dividendo, dar dividendos aos acionistas, não é? E portanto, se na base de tudo os sistemas de controle de gestão têm como propósito influenciar o comportamento das pessoas, eu acho que uma das coisas que pelo menos para mim tem saído deste tempo é a necessidade de nós termos um equilíbrio maior entre indicadores financeiros puros, financeiros ou parafinanceiros, aqui já nos distingo, de outras dimensões sociais, de sustentabilidade, que para nós é um tema muito caro, de maneira a que as organizações tenham um propósito, e eu acho que esse propósito, que na ausência talvez às vezes de metas ou na incerteza, vai ser esse propósito que vai conseguir conduzir as organizações para um caminho
que não está definido de um ponto de vista financeiro, mas um ponto de vista mais final. E, portanto, embora sendo um pouco contra a natura esta evolução do controle de gestão, ou seja, a área de controle de gestão ir para áreas não financeiras, não quantificáveis, eu acho que nós temos que começar a pensar enquanto sistema de controle de gestão, e aqui eu falo sempre a separação de sistemas, de processos e departamentos de controle de gestão. Eu acho que temos que começar a colocar. Eu acho que na realidade os sistemas de controle de gestão são mais sistemas de gestão. Aquela palavra controle ali no meio, pronto, está ali metida, mas podia ser deixada a cair. E portanto eu acho que nesta incerteza e nesta volatilidade, onde nós tentarmos definir metas financeiras muito precisas, eu acho que era útil pensarmos um pouco, aqui já não vou entrar em filosofia, se tudo isto foi a causa de não sei o quê, se nos leva a pensar no equilíbrio entre as diversas perspectivas que a humanidade pode ter, mas eu acho que temos que, o purpose de uma organização, digamos, aquilo que a organização acha que pode contribuir para o bem de todos, acho que pode ser uma orientação e pode ser, pasme-se, um instrumento muito importante, muito poderoso de controle de gestão, de sistemas de controle de gestão. E, portanto, eu acho que nós devíamos pensar um bocado para além dos números, os números são importantes, eles existem, acho que todas as equipas de controle de gestão garantem essa fiabilidade, essa única verdade, mas eu acho que temos que começar a incorporar, digamos, nestas preocupações, algumas dimensões que vão para além daquilo que é financeiro. Eu acho que a maior parte das pessoas deve ter visto um manifesto que foi publicado, alguns o ano passado, 2019, nos Estados Unidos, pela Business Roundtable, onde na realidade 180 CEOs das principais empresas dos Estados Unidos reconhecem que nós temos que começar a incorporar na prioridade das organizações outras dimensões para além da prioridade acionista, e isso vai ter influência necessariamente nos sistemas de medição, nos sistemas de acompanhamento, na forma de funcionamento dos sistemas de controle de gestão e das equipas de controle de gestão. E acho que se calhar esta foi uma resposta um bocado fora da lógica, mas acho que era importante refletirmos sobre este caminho, que caminhos é que nós poderemos aprender com esta situação que estamos todos a viver e todo o mundo está a viver, para tentar equilibrar mais, digamos, as diversas perspectivas de comunidade, de empregados, de clientes, etc, etc. Não estou a falar de statements de sustentabilidade, isso toda a gente gosta de pôr, mas é mesmo tentar incorporar isso como formas de influenciar o comportamento das pessoas. Nós sabemos que as pessoas são influenciadas através de sistemas, através de mecanismos, através de sistemas de recompensas ou não interessa qual é a forma, e acho que temos que colocar também estas dimensões nestes sistemas e não as abordá-las só a uma mera ideia financeira. Fernando, duas notas sobre o que estavas a dizer, que eu gostei muito de ouvir o que estavas a dizer, como deves imaginar. Uma, a primeira é que nós não sabemos nas 150 pessoas quantos acionistas estão, portanto, não sei se é consensual essa tua provocação. E a segunda é que, na realidade, e o Luís também concordará comigo, nós ensinamos muito isso já agora, os controles culturais são centrais nos processos de controle de gestão. E usar o purpose e o objetivo da organização de fundo e não só a dimensão financeira como mecanismo de alinhamento parece perfeitamente natural. Como parece que estás a dizer, é que neste contexto ainda será mais. Certo, eu acho que daquilo que temos visto, toda a gente está unida por um propósito comum, não é? Propósito comum equilibrado entre manter, digamos, a saúde pública e tentar que a economia não afunde, não é? Mas eu acho que é um propósito, dos poucos propósitos que eu acho que todos os países têm iguais, não é? Nós vemos os telejornais e olhamos para todos os países e, digamos, a situação mais agravada, menos agravada é igual. E acho que toda a gente reconhece que isto vai nos levar a uma reflexão sobre que mundo é que queremos. E acho que as organizações, qualquer organização, portanto eu estou a falar aqui da organização qualquer que ela seja, a lucrativa, não lucrativa, etc, 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 deve também pensar um pouco até que ponto é que pode contribuir para esta evolução. E eu acho que aqui os sistemas de controle de gestão podem ter um papel muito ativo nessa mudança. Vai demorar muito tempo, naturalmente que vai. Não sei, espero que isto não seja uma moda, não é? Ou seja, esta preocupação, digamos, com o equilíbrio que todos temos, que não seja uma moda. Os acionistas acho que também já percebem que o equilíbrio tem que ser conseguido. Portanto, não é esquecê-los, mas é assegurar que a continuidade do negócio, e que acho que é isto que está em cima da mesa para muitas organizações hoje em dia, é razoavelmente garantida, não é? Ou seja, mais uma vez, eu pegando naquilo por onde comecei, pode haver muitas pessoas na audiência cujas organizações têm dúvidas sobre o que é que será os 2 meses a seguir, os 3 meses a seguir, os 4 meses a seguir. Eu acho que alguma coisa
que pode ser o futuro é esta questão, como tu disseste, de ligar, digamos, o conceito de propósito de uma organização, para que é que uma organização existe, como reforço, digamos, de outras, como alavanca ou como âncora de outras formas de ver, mais uma vez, os sistemas de gestão, porque é isto que estamos sempre a falar. Não é? Nós não podíamos estar mais de acordo com aquilo que acabaste de dizer, Fernando. Realmente, nós ao longo destes anos de estudos do controle de gestão, aquilo que vem nos livros aponta para que, em contextos de incerteza, nós temos que dar muito maior intensidade ao propósito e à missão do que propriamente às metas e aos indicadores financeiros. Muitas vezes temos uma enorme dificuldade em dizer qual é a verdade e em estabelecer uma orientação clara, porque ela neste contexto muda todos os dias com base na informação que vamos tendo. É de facto um desafio este propósito, há escolas que lhe chamam a direção por missão, gerir por missão, gerir por propósito, e um desafio para o controle de gestão, substituir aquilo que normalmente é o foco no resultado financeiro, não deixar de o ter, porque há efetivamente stakeholders que existirá sempre, não é? Isso existirá sempre, mas complementá-lo. Desculpa só interromper, mas não é o tema hoje, ou seja, as organizações hoje, com razoável organização, esse já não é o tema. Podemos depois discutir se tem essa informação todos os dias, toda a hora, no quinto dia útil, no segundo dia útil. Portanto, eu acho que o tema hoje já não é mais a informação financeira. Ela existe, melhor ou pior, mais adequada, mais desadequada. Eu acho que é mais tudo o resto que não existe e que, mais uma vez, pode levar a que as pessoas se revejam e se sintam orgulhosas da empresa que têm. Ou seja, eu não sei se hoje em dia dizer que a empresa X teve um aumento de resultados de Y ou de Z é motivo de orgulho ou não para as pessoas que trabalham nessa organização, ou se é mais orgulho dizer nós conseguimos ajudar não sei o quê, na comunidade tivemos este envolvimento, conseguimos assegurar meios de subsistência para os nossos fornecedores, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que é essa dúvida daquilo que nós devemos induzir o comportamento, como é que as pessoas ficam mais orgulhosas da empresa, porque partimos sempre do princípio, ou seja, eu acredito que na realidade o propósito final de qualquer sistema de controle de gestão é influenciar o comportamento das pessoas no sentido que as organizações querem. E, portanto, o ponto de partida é sempre o que é que as organizações querem e o que é que eu faço para influenciar esse comportamento. Precisamente. E é esse ecossistema que pode ser verdadeiramente a ambição do controle de gestão, passar a retratar esse ecossistema muito mais vasto do que a dimensão financeira e como retratá-lo. Isso dá a oportunidade, nós estaríamos aqui o resto da tarde, toda a noite, nestas conversas, mas isto dá a oportunidade para aquilo que poderá ser uma última ronda de perguntas, dado o nosso compromisso de horas que temos, quer com os convidados, quer com quem está a assistir, que é precisamente o controle de gestão hoje também sente naquilo que são os seus processos de trabalho as implicações da alteração de contexto. Sentimos todos nesta conversa, julgo, este desafio que o Fernando acaba de nos colocar. Temos neste momento novas rotinas, temos neste momento novas rotinas em todas as pessoas, mas também nos processos de controle de gestão. Temos uma expectativa de regresso às nossas organizações e gera-se muito a especulação se todas estas alterações, todo este foco, toda esta intensidade no teletrabalho, neste surgimento com maior intensidade dos ITs nas nossas organizações, se isso não gera também uma alteração estrutural naquilo que são os nossos processos de trabalho, e se dessa alteração estrutural também não estará um pouco a resposta ao desafio que acabaste de referir. E eu aqui começava pela Ana, se tudo isto faz sentido ou se isto não é simplesmente um desvaneio filosófico de um conjunto de pessoas que pensam controle de gestão de uma forma mais vasta, como o Fernando acabou de dizer, de uma forma mais vasta do que é a sua dimensão financeira. Claro que faz sentido, até porque temos todos presentes, temos em cima da mesa que é o formalizar desses propósitos todos até através do relatório integrado, não é? Que é cada vez mais termos todos estes dimensões, todas estas vertentes vertidas num só único documento, mas que seja sentido, não é? Não pode ser também, ou seja,
eu aqui buscando um bocadinho esta questão do propósito que se falou. É mais que evidente que agora, nesta fase do contexto que estamos, o propósito teve um peso enorme na gestão do trabalho e no papel do controle de gestão, porque estávamos todos com o propósito do tal plano de continuidade, de sair da pandemia, vamos todos dar o nosso melhor. E, portanto, quando voltarmos todos para o trabalho, eu acho que há aqui um propósito que foi reforçado em todos, que é esta questão realmente do nosso orgulho pela empresa, porque se preocupou com o bem-estar dos seus trabalhadores, porque se preocupou em também ajudar os hospitais com as suas viseiras que fez na sua fábrica, onde fazia cartões, portanto, tudo isso tem um valor enorme e um vestir da camisola para todos nós, não é? Eu só queria deixar aqui uma nota, porque é verdade que estes novos paradigmas, isto não vai voltar, a realidade vai ser outra, não é? Para o controle de gestão também vai ser outra. Nós saímos aqui um bocadinho inquietos com alguns temas que, quando fomos agora confrontados, se calhar temos de ter outra forma de os fazer acontecer, porque isto vai ser novas realidades. A nova realidade após Covid não vai ser igual à anterior. E, portanto, nosso regresso ao trabalho e como função de controle de gestão, vamos ter que, efetivamente, ter aqui outra dinâmica, até porque este trabalho todo foi feito das incertezas, dos cenários, dos propósitos, vai ter que verter para o nosso dia-a-dia. Voltando ao trabalho, voltando com os nossos colegas com quem nós tivemos mais proximidade. Entretanto, conseguimos ganhar aqui uma outra dinâmica de trabalho que eu acho que é muito relevante. Eu só não queria deixar aqui uma nota, que em relação aos sistemas de informação fala-se muito, mas no nosso caso não sentimos os sistemas de informação, que eu digo isto também com orgulho. Não impactou em nada, pelo contrário, até impactou pelo positivo, porque passámos a ter muito mais proximidade, não foi uma proximidade presencial, foi digital, mas tudo funcionou muito bem e, portanto, se nós não esperávamos que de repente em teletrabalho os sistemas dessem resposta e o controle de gestão também vai precisar desses sistemas, mesmo que seja para as dimensões da sustentabilidade e de outras, não é? Não tenho dúvidas que vai ser possível fazer acontecer e nós vamos esta inquietude desta fase de incerteza para os próximos passos que vamos definir. Muito bem. Eu ia dizer que há quem diga que as crises são momentos de aceleração de utilização de novas tecnologias. Nunca ninguém pensou há 4 meses ou há 5 que estávamos aqui todos a ver uns aos outros aos quadrados, todo dia, toda a hora, mas no caso da nós, também gostava de perguntar ao Miguel, e é um tema que as pessoas também estão a fazer perguntas, esta questão do teletrabalho, das pessoas estarem a trabalhar desta forma, há até quem pergunte se não vai levar à própria reestruturação das organizações. Provavelmente, se a forma de trabalhar, e também de trabalhar no caso das pessoas com controle de gestão, se não mudará. Eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso. Se vamos voltar ao que era, se vamos habituar-nos a isto, o que é que o Miguel pensa? Eu posso responder, Miguel. É assim, eu acho que, dou a minha opinião pessoal aqui, eu acho que nesta fase ainda talvez seja um bocadinho cedo para sermos capazes de definir que o modelo atual que estamos à data de hoje é aquele modelo que vai vingar para o futuro. Eu pessoalmente não acredito que se calhar vamos convergir para um meio caminho, não estarmos partes dos dias, 2 ou 3 dias da semana, 1 ou 2 dias da semana, provavelmente neste modelo que estamos hoje em dia, porque o que se viu é que para a maior parte das organizações e para as funções o modelo funciona tão bem ou melhor em determinadas situações, por exemplo, este tipo de coisas, fazemos reuniões, hoje em dia toda a gente é pontual, nós sabemos qual era, entre aspas, desculpem a palavra forte, o cancro que era hoje em dia, qualquer pessoa trabalhar numa empresa, marcar uma reunião, se calhar provavelmente só ao final de 15 minutos é que estavam 80 ou 90% das pessoas. Mas dito isto, eu queria deixar uma nota clara na nós, e para o planeamento e controle em particular, trabalhar em teletrabalho, em remoto total, é um modelo que funciona perfeitamente. Nós também já tínhamos de base uma dicotomia que também facilitava isso, na medida em que nós hoje em dia temos 60% das pessoas da equipa geograficamente está no Porto, 40% está em Lisboa. Ou seja, nós há vários anos que trabalhamos, mais de metade da equipa está separada da restante equipa. E o nosso modelo de trabalho diário hoje em dia já era reuniões por videoconferência entre a equipa, ou partes da equipa, para assegurar a realização do trabalho. Mas, para além de que acrescentava um terceiro ponto, que é
naqueles processos que todas as pessoas que trabalham em planeamento e controle sabem que é quando é processos de pico, processos de normalmente de orçamento, para fazer um plano estratégico, um processo de estar a fazer uns forecasts como estamos agora hoje em dia a fazer. Nós hoje, a nossa equipa já trabalhava todas em trabalho remoto, fora do horário laboral, ou seja, à noite como tínhamos de trabalhar, ou no fim de semana, já estávamos 15 ou 16 pessoas a comunicar entre todos e o modelo funcionava. Por isso, para nós essa transição foi mais fácil de fazer. Eu acho que para as áreas de suporte o futuro pode ser mais a meio caminho, como eu estava a dizer. Eu acho que há áreas que, pela sua forma de viver o negócio de contacto físico com os seus clientes, com os parceiros diferentes, acho que vão voltar ao modelo normal quando voltarmos para uma atividade mais próxima daquilo que tínhamos no pré-Covid. Duas notas adicionais agora, se Miguel, se me permitisse, pelo tema referi só uma nota também sobre o tema do IT que a Ana referiu há pouco. Queria só dar a nota que também do nosso lado não tivemos problema nenhum com a gestão da informação dos dados e da capacidade de tomarmos decisões diárias e temos acesso a informação muito mais diárias, a interligação que conseguimos fazer com as áreas de IT funcionaram perfeitamente. No nosso caso em concreto, preparámos antecipadamente, até com algumas pessoas da equipa que criaram esses modelos e garantiram que em um par de semanas conseguimos ter essa informação de forma diária, que nos permite partilhar informação com as equipas relevantes da organização para que a tomada de decisão seja o mais próximo possível. Não sei se respondi a tudo o que tu me perguntaste, sim, Miguel. Sim. Ok. Sim. Fernando, Corticeira também tem uma dispersão geográfica assinalável. Eu não sei se tu neste momento estás no edifício da Amorim ou se estás em tua casa, mas também uma equipa de controle de gestão vasta. Sim. O que é que mudou Eu acho que todo este processo correu bem, acho que é unânime, acho que todas as pessoas estão unânimes em reconhecer que sem as infraestruturas, portanto, sem a tecnologia, isto teria sido muito difícil. Agora acho que aqui é um equilíbrio entre duas coisas. Aquilo que sinto é que o ser humano, por definição, é um ser sociável, não é? E, portanto, nós pensarmos que esta questão de estar 7 semanas, como a maior parte das pessoas aqui da Corticeira Amorim estão, as áreas de suporte, não estou a falar da área de produção, etc, como é óbvio, não é, digamos, a melhor solução. Acho que a melhor solução nem é uma solução definitiva, não é? Portanto, eu acho de certeza que vai haver aqui um compromisso diferente daquele que existia antes, ou seja, está provado, que eu acho que era isso que faltava provar, é que o teletrabalho realmente funcionava, não é? Ou seja, o teletrabalho não, como o Miguel disse, por uma questão de opção de gestão, não é? Porque vocês optaram por ter parte da equipa no Porto, parte da equipa no Sul, mas deliberadamente, ou seja, dizer sim, faz sentido que seja permitido que haja uma pessoa, 2 pessoas, não interessa qual é, não sei qual é a intensidade dos dias, que possam trabalhar de casa, e volto outra vez àquela questão das organizações permitirem às pessoas terem melhores experiências, ou seja, acho que todas as pessoas estão mais ou menos de acordo que trabalhar de casa tem vantagens, não é? Como também trabalhar localmente com as outras pessoas também tem vantagens. Portanto, eu acho que vai ser este equilíbrio entre as duas coisas. Acho que este período, se há alguma coisa que ficou clara que é possível, é tudo isto que tem a ver com a tecnologia, da forma de nos ligarmos, toda a forma de falarmos, como o Miguel referia há bocado, realmente as reuniões agora é uma maravilha. Começam à hora, mas à hora. E acabam à hora. Portanto, já estamos 5 minutos depois, mas acabam à hora. E, portanto, isso é um grande benefício, porque nós sabemos que um dos grandes problemas das organizações, por exemplo, são as reuniões, não é? Toda a gente, e há aí dezenas e dezenas de artigos e livros sobre como gerir reuniões, como fazer boas reuniões, e, portanto, na realidade, olha, se não, aparentemente, esta questão da tecnologia e da distância ajudou a que as reuniões fossem mais assertivas, as pessoas fossem mais conclusivas e acabassem melhor. Portanto, eu acho que este mundo não vai voltar atrás, talvez não vai ser como é agora, vai ficar aqui no meio. Muito bem. Reuniões a começarem à hora, acabarem à hora e a falar um de cada vez. É também uma característica interessante das nossas reuniões e não podia haver melhor modo para nós encerrarmos e passo desde já a palavra ao Miguel para ter as honras desta parte. Muito bem. Nós não estamos a cumprir a hora, mas também a conversa foi muito rica e interessante. Eu fui vendo aqui as questões, o Luís já fez
já fez uma delas. Há uma provocação para o Fernando numa das questões a dizer que as visões financeiras mais modernas hoje já não eram só para o resultado, olha para uma visão de longo prazo, de desempenho, e é verdade. Embora eu tenha algumas dúvidas, e na Casa Corticeira e no caso da nós, e também no caso da Casa da Moeda, quando nós temos empresas cotadas e com pressão externa para resultado, se isso não poderá pôr em causa essa ideia de mais longo, do propósito de longo prazo. Mas isso era outra discussão que teríamos aqui. No caso da Corticeira Amorim, acho que uma empresa tem estas características diferentes, não é? O facto de ter 150 anos. Infelizmente, 2020 foi um ano que calhou mal, não é? Em 2020 a Corticeira Amorim faz 150 anos, portanto só pudemos, tudo o que estava previsto durante o ano de comemoração dos 150 anos foi um bocado adiado, foi tudo adiado. E, portanto, há esta vantagem, não é? Portanto, nós temos a capacidade de poder estar mais no longo prazo do que no curto prazo, não é? Nem todas as organizações têm essa capacidade e, portanto, acho que essa é uma vantagem do nosso lado. Não é? Certo, eu acho que eu posso responder também, se quiseres, em 15 segundos também. Sim. A estrutura acionista da nós também é relativamente estável e tem, sobretudo, uma visão de longo prazo e não de curto prazo. São acionistas de referência que já estão há muito tempo na organização e essa preocupação. Acrescentava a isso que, no caso da nós, toda a estrutura de gestão executiva, a equipa de gestão, tem uma parte relevante do suporte salarial que é dependente da evolução do desempenho da empresa num horizonte a 3 anos. Por isso, todos estão além do compromisso que é a estrutura acionista, também é o compromisso dos próprios colaboradores com uma visão de longo prazo. Imagino na Casa da Moeda também seja a mesma coisa, a propósito de longo prazo. Um investidor, sim, de longo prazo. Um investidor de longo prazo. Esse é o investidor forever. Sim, mas esta ideia de que nós falamos muito nisso, das miopias de curto prazo, pensar no resultado para hoje é um momento em que faz pensar exatamente nisso. Acho que é uma conclusão muito importante. Alguém que perguntava, só para eu aproveitar aqui uma pergunta, se tudo aquilo que nós estamos a discutir também é aplicável às PMEs, eu não tenho dúvida nenhuma de que é, porque esta discussão, por acaso estamos aqui com empresas com dimensões, eu diria, relevantes face à média, embora não todas da mesma dimensão, mas a discussão para mim não faz sentido dizer se é PMEs ou não, este problema é de todas as organizações. Eu não queria alongar mais, porque tivemos um compromisso de não ultrapassar muito a hora. Eu só queria fechar dizendo que esta discussão veio provar, primeiro, que não há nada como ter um choque externo para nos fazer pensar nas coisas. Nós temos aqui já a crise anterior gerou muita mudança, quer nas organizações, quer nos próprios processos de gestão, e esta nova crise, também está a colocar tudo em causa. Embora eu acho que coloque tudo em causa, mas não os princípios, não é? Que o Fernando disse, um princípio básico dos processos de controle de gestão é que a função deles é alinhar as pessoas para o cumprimento dos objetivos, e esse princípio vai se manter se alinharmos mais por metas financeiras ou agora com maior intensidade em propósitos de longo prazo, mas o princípio há de se manter. A forma como conseguimos é que poderá mudar. Também me pareceu muito relevante verificarmos que a tecnologia nos está a ajudar, quer a tecnologia via sistemas de informação, quer a tecnologia proporcionando reuniões virtuais, e utilizada desta forma parece uma forma muito útil. Há uma coisa muito interessante que vocês todos estão a falar, e acho que está a acontecer, eu sinto isso, e acho que todos sentem, que é esta ideia de que nesta crise todos temos um sentido de missão, isto é, as pessoas criaram mais o espírito de equipa. Nós falamos muito em controles culturais, mais uma vez, mas a crise, agora sendo um bocadinho provocador, acentuou essa ideia de sentido de missão. Realmente, eu sinto que as pessoas estão orgulhosas da minha empresa estar a conseguir lidar com isto, não ter parado as operações, e uma parte das organizações estão a conseguir que os colaboradores vistam a camisola. Pareceu muito, muito relevante. Tenho a agradecer, a vossa colaboração cumpriram ou excederam as minhas expectativas, e a do Luís, certeza, de todos os presentes. Tivemos num pico máximo 160 pessoas aqui ao vivo, o que numa reunião na Católica não costuma acontecer, porque é mais difícil lá chegar, e portanto também é uma vantagem estarmos aqui em termos virtuais, que as pessoas apareceram com maior facilidade.
e acho que esta discussão foi muito rica e havemos de tê-la mais vezes, se calhar mais vezes neste formato. Também já discutimos isto, só vos tenho a agradecer o contributo muito importante. O Luís também julgo que terá de dizer umas palavras. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Obrigada. Fernando. Obrigado. Obrigado pela partilha. Obrigada a nós. Bom fim de semana a todos. Fim de semana. Fiquem bem. Todos e E obrigado a todos os que assistiram. Muito obrigado. obrigado a todos Obrigada, pela bom fim de colaboração. semana.